No programa de hoje a gente tem um convidado especial onde a gente vai saber sobre o dia a dia de uma policial, que é a Amanda Lira, né, Paulo? Agora, polícia, num programa podcast que debate política, o que é que política tem a ver com polícia? Pra mim, quase tudo. Já ficamos curiosos com isso aí, né? Então, lembre de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, convida aí a turma. Mais uma edição, né? Mais um episódio do OpinaCast. E hoje eu só espero que não haja nenhum problema, né? Eu não sei se ela trouxe algema ou não. Ela sabe atirar bem, viu? Ela sabe atirar bem. Então, nosso convite aí para você participar conosco. E a Amanda Lira, seja muito bem-vinda ao OpinaCast de hoje. Eu que agradeço esse convite do OpinaCast. É uma alegria estar conversando aqui, sobretudo sobre dois temas que eu amo, né? Que eu costumo dizer que eu sou apaixonada, que é polícia e política. Né? E como foi muito bem dito, são coisas sim que tem muito a ver, né? Porque as atividades de polícia, elas são designadas a partir de políticas públicas, não é? Então são as decisões de governo que determinam para onde a polícia vai agir, o que ela precisa, o que é segurança pública, né? Então eu acho que a gente tem muito o que conversar e é uma honra para mim estar aqui hoje conversando com vocês sobre isso. Eu espero que seja bem produtivo e que a gente esclareça muito, e também sobre o direito da mulher, que é uma área também que eu me apaixono muito. Eu fiquei curioso, antes de você já fazer a primeira pergunta, sobre a etimologia, né? Porque me parece que até nisso faz sentido, né? Política de polis e polícia envolve a cidade. Sim, sim. Na verdade, todos dois vêm do gênero polis, né? Que é então tem essa mesma raiz a palavra. Tem essa mesma raiz, que é grega, né? E que significa cidade. Né? Então, a cidade, quer dizer, a cidade vigiada, né? No caso da polícia, e a política, que é onde se tem as decisões da cidade, onde se define os destinos da cidade. Né? E que antes era cidade, que depois se tornou, obviamente, com a evolução das coisas e do que tem que ser, se evoluiu. Aí hoje a gente tem estado, tem nação, enfim. Mas a raiz é a mesma, é o cuidado, né? E a questão do direito, veio antes de ser polícia ou foi caminhando junto? Na verdade, caminhou junto. Eu acho que o curso, a decisão pelo curso de Direito, eu, menina, já tinha definido. Acho que muitos adolescentes passam por isso, de definir, eu vou ser o quê, eu vou ser o quê. E eu sempre decidi que queria Direito. Né? Eu acho que eu estava muito ligada a essa coisa de justiça, de fazer justiça, até porque existe uma peculiaridade na minha vida. Meu pai era policial rodoviário federal e meu pai morreu em serviço numa missão quando eu tinha 8 meses. Meu pai morreu com um tiro nas costas dado por um bandido. Né? E eu não cheguei a conhecer meu pai, eu não lembro da imagem do meu pai porque eu era muito bebê. Mas eu acho que eu carreguei essa coisa de justiça, de polícia muito forte em mim. Então, desde muito cedo, eu decidi fazer direito, né? E a polícia e ser policial era algo que sempre despertava em mim o interesse. E aí coincidiu de que quando eu fiz direito, quando eu estava já no início da faculdade, aos 17 anos, abri o concurso para a Polícia Civil no Estado. Então, eu fiz concurso para a Polícia Civil, ainda era menor de idade, né? Mas aí foi um concurso que demorou a ser chamado, e eu só fui chamada aos 19 anos, aí já era maior de idade, eu já podia tomar posse, já podia assumir, e aí aos 19 anos eu assumi na Polícia Civil, que é uma instituição que eu procuro honrar, procuro respeitar e por qual eu sou apaixonada. E eu queria entender, comissária, o que significa? Eu sou leigo nessa questão. Vamos como lá, é que funciona? Então. Vamos esclarecer isso. Na carreira da Polícia Civil, existem 2 quadros, aliás, 3 quadros. Existe o delegado, o agente e o escrivão. O delegado é a autoridade policial, ele faz concurso próprio para ser delegado, o requisito é ter o curso de bacharel em Direito, né? E o quadro de escrivão e agente, que basta que tenha um curso superior, não necessariamente Direito. O agente, quando ele vai fazendo carreira, ou seja, quando os anos vão passando, ele vai sendo promovido. Então, quando ele tem ali, pelos idos, eu não sei agora exatamente a legislação porque mudou, mas acredito que quando ele atinge os 14 anos de serviço, ele passa de agente a comissário. Então, o comissário é como se fosse uma promoção na carreira de agente. É aquele agente mais antigo, né? E aí nós temos o agente, o comissário e o comissário especial, que é o que eu já sou, é o final de carreira,
né? Então tem essa ascensão na carreira do agente. O delegado é a autoridade policial, é o que preside o inquérito policial, é o que vai determinar a prisão ou não, é o que vai entender. O escrivão é que vai colocar aquilo no papel, como o próprio nome diz. Ele escreve, ele é o responsável pela escrivaninha do inquérito, ele organiza o inquérito. E o agente ou comissário, que é o de final de carreira, ele é aquele mais de postura operacional. É aquele que vai operacionalizar, que vai executar as ordens da autoridade policial. Ou seja, ele vai executar um mandado de prisão, ele vai executar um mandado de busca, ele vai para a parte mais operacional, a atividade fim mesmo da polícia, a atividade de rua da polícia. Em síntese, em apertada síntese, é isso. E a questão da delegacia da mulher, quais são as principais ocorrências que ocorrem lá? Qual é a diferença da delegacia comum para a delegacia da mulher? Ótimo. Veja, a delegacia da mulher é uma delegacia especializada no atendimento à violência contra a mulher. Então, ela se diferencia das outras, por quê? Porque lá nós temos uma postura de compreender a mulher, de acolher aquela mulher vítima de violência e, sobretudo, o mais importante, sem julgamento. Então, é muito importante que as cidades tenham delegacias especializadas de atendimento à mulher, e isso passa por decisão política, né? Porque hoje no estado, se eu não me engano, nós temos apenas 12 delegacias da mulher, quando nós temos 184 municípios. Então, é muito importante isso, né? E por quê? Porque é uma delegacia que compreende toda a essência da Lei Maria da Penha. Desde o primeiro atendimento, sem julgamento, quando eu falo, é aquela mulher que chega na delegacia violada, violentada, mas ela diz, olha, eu não quero processar ele. Eu quero só a medida protetiva. Não, eu não quero representar. E nós temos que entender que aquela mulher ainda está na luta para sair daquele ciclo de violência sem julgamento. Então, é muito importante uma delegacia especializada de conversar, de compreender, de ajudar aquela mulher a sair do ciclo de violência. Não que as outras delegacias não façam isso, mas a nossa especialidade é isso. Desde o acolhimento até requerer a medida protetiva, até conduzir a mulher, às vezes fazer um mandado, cumprir um mandado de busca, cumprir um mandado de prisão, solicitar um monitoramento eletrônico, que é a famosa tornozeleira eletrônica para aquele agressor. Então, a delegacia que visa isso, né? E, sobretudo, quando você me pergunta quais são os principais, o que é que a gente recebe mais? Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência. A violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual, né? Então, todas essas violências ocorrem na nossa delegacia. Obviamente, com mais frequência, são aquelas violências de ordem psicológica. É a ameaça, é o xingamento, muitas vezes lesão corporal também. E, pasmem, como a gente não tem uma delegacia ainda especializada em criança e adolescente, e hoje nós recebemos meninas vítimas de violência, nós recebemos muitos casos de abuso sexual praticados por pai, padrasto, vizinho. Então, a gente recebe tudo isso. E são histórias estarrecedoras. É tema, eu acho que para um outro podcast, porque isso precisa ser conversado, isso precisa ser esclarecido. As pessoas precisam estar cientes de que nossas crianças estão sendo vítimas de abuso sexual. Então, nós recebemos todos esses tipos de violência que abrangem meninas e mulheres previstas na Lei Maria da Penha. Violência doméstica e familiar. Nesse caso, relacionamento abusivo, como identificar e, ao mesmo tempo, juntando as duas coisas, como é possível retirar uma pessoa de uma situação dessa? Olha, eu vou começar respondendo de trás para frente, Paulo, porque a principal forma de livrar uma mulher de um relacionamento abusivo é exatamente isso que vocês me possibilitam fazer aqui hoje, é levar informação, porque a informação, ela liberta. Muitas vezes a mulher está sendo vítima de um relacionamento abusivo, mas ela não tem a compreensão de que aquilo é um abuso, de que aquilo é uma invasão, de que aquilo é uma violência. Então, a principal forma de se combater um relacionamento abusivo é levando informações. E por isso a Lei Maria da Penha prevê, inclusive, que a gente dê palestras, que a gente vá às escolas, que a gente leve esclarecimento, porque o relacionamento abusivo começa muitas vezes lá na adolescência. E o são que sinais, são né, que sinais, já vão... exatamente. Então, nós tivemos um avanço excelente, porque recentemente foi incluído no Código Penal o artigo 147b,
que prevê expressamente o crime de violência doméstica, ou violência psicológica, ou seja, a violência psicológica, ela passou a ser efetivamente um crime. E aí entra a relação abusiva. O que é a violência psicológica? É você tentar ter o controle sobre a vida do outro. Você controlar tanto a vida do outro que isso afeta o psicológico da mulher, que isso afeta o seu emocional, a ponto dela ter crises de ansiedade, a ponto dela ficar dependente de remédio. É claro que essa violência, ela é muito subjetiva, né? Não tem como chegar uma mulher na delegacia e dizer, olha, eu estou com crise de ansiedade, eu estou sofrendo, né? Mas isso precisa passar por um laudo psicológico e tudo, mas a gente tem meios de comprovar isso. Então, a relação abusiva envolve manipulação. Então, veja, o relacionamento abusivo, ele começa no controle de dizer assim, tá falando com quem no celular? Né? Eu quero ver seu celular, eu quero a senha, e vai sair com esse short curto. Não, mulher minha não sai de casa, mulher minha não trabalha, mulher minha não estuda. Esse controle sutil, né? Porque é importante, gente, que se esclareça que a gente tem que parar de romantizar o ciúme. Às vezes a mulher tenta dizer, é porque ele gosta de mim, aí ele me protege, aí ele tem ciúme. Existe o ciúme controlador, aquele ciúme doentio. A gente tem que parar de romantizar o ciúme, porque é nesse ciúme que começa o controle da mulher, é porque ele tem que cuidar de mim. Não, gente, isso é controle, né? Nós mulheres, precisamos nos enxergar como sujeitos de direito. Direito de ter o nosso celular, de ter nossa intimidade, de nos vestir como a gente, a privacidade. Né? Então, quando você me pergunta quais são os sinais de um relacionamento abusivo, ele vai desde esse controle sutil até a mais grave violência. Porque às vezes a mulher não vai percebendo isso e a coisa vai evoluindo e ele diz, se você sair com esse short curto, você vai ver. E aí dá um puxão de cabelo, dá um tapa na cara e aí já começa a violência física. Ou seja, esse relacionamento abusivo, ele pode ir de uma forma sutil até uma violência mais grave. Agora, a gente tem que aprender a dar o basta já quando aquela violência já é sutil, quando a gente percebe a tendência do homem de querer controlar a nossa vida, né? E isso vem de uma forma, assim, na nossa sociedade que acontece sem que a gente perceba. Porque nós a vida toda, fomos tratadas dessa forma, como um adorno na casa, como um complemento na casa. E do outro ser, além de provedor, o cuidador, exatamente. Então, o gestor da vida da pessoa. E por isso, Paulo, quando você diz assim, política tem a ver, tem tudo a ver. Porque, veja, nós passamos a ter direito a voto apenas em 1932. A gente está falando, aliás, em 1932, e o voto passou a ser obrigatório para a gente só em 46. Então, a gente está falando de algo muito recente, né? Então, veja, as mulheres não tinham condição nem de decidir em quem ela ia votar. Porque se entendia que a mulher não tinha capacidade de decidir as coisas. Então, veja como a gente era alijada desse processo, né? E isso reflete na sociedade ainda hoje? Reflete. Reflete aquele homem que não aceita que a mulher rompa um relacionamento e entre em outro relacionamento porque ele quer ter o controle, ele quer ter o domínio, né? Porque acha que a mulher não é capaz de refazer a vida. Então, isso reflete em tudo. E isso perpassa pela política, né? Porque as políticas públicas só começam a chegar na gente quando a gente começa a ter direito de voto, quando a gente começa a ter representatividade, né? E a gente diz assim, a gente tem uma Lei Maria da Penha? Tem, de 2006, ou seja, nos anos 2000. E isso foi conseguido como? Isso praticamente foi imposto a nós. Porque Maria da Penha procurou instituições internacionais. E as instituições internacionais disseram, olha, o Brasil agora vai ter que fazer uma lei de proteção à mulher. Porque está demais. Então, o nosso legislador, ele não fez uma lei de proteção à mulher porque ele era bonzinho, não. Ele fez porque ele foi obrigado, por acordos internacionais, a fazer a Lei Maria da Penha. Porque senão nós não tínhamos essa lei. E por mais que as pessoas digam, a Lei Maria da Penha, como chega? Muitas mulheres chegam violadas e dizem assim, ele disse que eu não viesse denunciar, não, que isso não ia dar em nada. Isso é uma fala machista, de tentar desmerecer a Lei Maria da Penha. E eu digo a você, Paulo, é uma lei extremamente eficaz. É uma lei que funciona. Aliás, a Lei Maria da Penha é a terceira lei mais eficaz do mundo em proteção à mulher.
Agora, é claro que a gente não pode estar divulgando os casos, porque divulgar os casos é expor a vítima. Mas é uma lei que dá direito a mandado de busca, a mandado de prisão, a colocar a tornozeleira eletrônica, a prisão por descumprimento de medida protetiva. É uma lei extremamente eficaz. Mas veja como ela é recente. Ainda que a gente receba notícia de que determinada medida protetiva, por exemplo, foi desobedecida e houve até uma vítima, ou de violência, ou até mesmo pagando com a própria vida. Mesmo que a gente perceba esses casos, a resposta positiva da lei ainda é maior e vale a pena. Sim, sim. Olha, nós tivemos, por exemplo, eu vou dar o exemplo do ano passado. Nós tivemos 2 feminicídios aqui em Caruaru e os 2, nenhuma das 2 vítimas nunca colocou os pés na delegacia da mulher. Isso significa o quê? Que a Lei Maria da Penha salva vidas. Que aquelas mulheres que estiveram na nossa delegacia tiveram suas vidas preservadas. E a mulher que precisa romper esse ciclo de violência, ela precisa procurar. Então, essa fala que é falaciosa de dizer que não protege, protege. Porque os casos de violência doméstica são inúmeros. São inúmeros. Mas a gente consegue estancar, a gente consegue fechar o sangramento quando a mulher vai lá e diz: eu quero denunciar, eu quero fazer alguma coisa. A lei é eficaz para aquela mulher que tem coragem de denunciar, né? E eu quero voltar no ponto da pergunta, que era como sair. Sim. Até porque você, enquanto mulher, eu creio que vai entender bem aonde eu quero chegar. Que é a questão do romance. O romance, o apego, o amor, a paixão, a pele, o cheiro, além da necessidade, né, de ser suprida. Né? Até porque, digamos, o homem mau caráter ou despreparado, seja lá o que for, ele vai já educando a ela não crescer profissionalmente, a não ter a independência dela, o que a mantém mais ainda dependente, não só emotivamente, né, não só pelo campo emocional, de estar apaixonada, de querer, de gostar, de sentir falta, como eu disse, do cheiro, do tato, da pele, e também esse lado do sustento. Como é possível, né, convencer uma menina, uma jovem, uma moça, uma mulher, de que ela precisa realmente quebrar esse vínculo? Porque é difícil, né? Tem casos que a gente sabe que é difícil. Como é bom, Paulo, conversar sobre isso. Veja, você resumiu muito bem aí os 2 pontos que fazem a mulher ficar presa, muitas vezes, a um relacionamento abusivo, que é a dependência emocional e a dependência financeira. Essas 2 matizes, essas 2 vertentes fazem a mulher ficar muito dependente. E eu vou começar pela dependência financeira, né? E aí, mais uma vez, a gente fala de políticas públicas. Mais uma vez, a gente fala de política. Veja como é importante a gente saber em quem a gente vota, em quem nos representa, a importância de ter mulheres na política. Porque, gente, para a mulher se livrar dessa dependência financeira, para a mulher ter a sua independência, para ela dizer, eu vou me livrar disso, né? Porque veja, a mulher ela não é sozinha. A mulher, quando ela pensa em se livrar da violência, ela pensa, meu Deus, e eu vou sustentar meus filhos como? Como é que eu vou manter meus filhos? Né? A mulher, ela não pensa só em si. A mulher pensa no que está por trás dela. A mulher pensa normalmente nos filhos. Então, muitas vezes, ela depende daquilo ali. Ela diz, eu não vou deixar meu filho passar fome. Eu vou colocar nas minhas costas essa pecha de violência e vou suportar. Então, onde é que entram as políticas públicas? As políticas públicas que investem no empreendedorismo feminino, as políticas públicas que investem na mulher para ela ter oportunidade de emprego, as políticas públicas que facilitam o acesso da mulher ao crédito, à renda, tudo isso possibilita que a mulher saia dessa possibilidade de dependência financeira. Essas turmas que se abrem à noite para que a mulher ueja, para que as mulheres estudem à noite, para que as mulheres possam ascender, né? Agora, a dependência, essa é a dependência econômica. A dependência emocional, a gente volta para isso, que é dizer, levar informação. É a gente, desde o começo, compreender que não é possível romantizar o ciúme. Que é preciso romper isso desde o começo. Mas você diz, olha, Amanda, ela já está ali no vínculo muito forte. E aí a gente precisa
de aparato policial, a gente precisa de aparato familiar, a gente precisa de compreender sem julgamento, porque na nossa família, às vezes, a gente tem aquela mulher que é violentada, que é espancada, e diz, ela tá sofrendo porque quer, ela tá nisso porque quer, apanha porque gosta. Quantas vezes a gente não já ouviu essas frases terríveis? Gente, a gente não sabe o que passa numa cabeça de uma mulher que é vítima de violência. Porque quando ela está apanhando, pode ter certeza que a violência física, ela não vem sozinha. Quando a mulher sofre violência física, ela já passou por inúmeras violências psicológicas, ao ponto dela não se reconhecer mais como sujeito de direito. Ela não ter mais força de sair daquela violência. Eu conversei com uma senhorinha, mas ela apanhava tanto, ela era tão machucada. E eu conversava com ela, ela dizia, mas deixa... É assim mesmo, eu já estou acostumada. É quando ele chega nervoso em casa. Ela se acostumou com a violência. Então, esse papel de romper a violência, gente, não é só dessa mulher, não. Esse papel é de todos nós. É de não aceitar, em hipótese nenhuma, violência. Quantos vídeos aqui a gente vê, e até rodou recentemente de um caso em Carpina, as pessoas filmam as mulheres sendo espancadas, mas as pessoas são incapazes de soltar o celular e defender essa mulher. Porque a vida toda a gente escutou que em briga de marido e mulher não se bota a colher. E em briga de marido e mulher, a gente protege a mulher. A gente defende a mulher. A gente defende as crianças. Então, esse comportamento de romper essa responsabilidade não é só daquela mulher, não, porque ela está extremamente debilitada. E não são raros os casos de mulheres que chegam em delegacias e a mãe vai lá e dizer, você está denunciando seu marido, tá vendo? Está destruindo sua família. Que família? Às vezes o machismo está dentro de casa. Está na mãe que não compreende, está na mãe que não apoia, está no irmão que não protege. A gente precisa refletir sobre isso. Então, essa dependência emocional dessa mulher, muitas vezes, advém de uma fragilidade familiar que está arraigada na nossa sociedade. Eu costumo dizer uma musiquinha aqui, quem não conhece a musiquinha de Dona Teresa, né? Teresa veio ao chão, acudiu 3 cavalheiros, todos os 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que Teresa deu a mão. E eu digo, Teresa não precisa de ninguém para se levantar. Teresa se levanta sozinha. Teresa não pensa do irmão, do pai, de ninguém que leva. Nós temos que compreender que nós podemos nos erguer sozinhos. Agora, a gente precisa de políticas públicas que nos apoiem. Aquela mulher que não tem para onde ir, uma política pública, uma rede de proteção à mulher. No seu município tem delegacia especializada. No seu município tem abrigo para a mulher vítima de violência. É isso que a gente precisa pensar. Essa é a parte política. Que vai ofertar, inclusive, para o campo emocional, um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Justamente, multidisciplinar. Isso, e você, enquanto família? Você presencia alguma violência doméstica e familiar? E você ampara? Você acolhe? Você vê uma menina sendo agredida pelo pai, uma criança sendo agredida pelo pai, uma criança vendo, visualizando a mãe sendo espancada. E aí tem uma outra questão que é a Lei Riborel, que hoje vem proteger a criança e o adolescente que presencia violência dentro de casa ou que sofre violência dentro de casa. É um outro tema. Se eu for falar aqui, a gente vai, enfim, abrindo esse leque aí. Mas e você que presencia violência, o que é que você faz para mudar isso? Será que você julga ou você acolhe? Será que você filma ou você joga o celular para defender a vítima? Essa postura tem que ser da nossa sociedade. Por isso, minha gente, não é à toa que nós temos o Dia Internacional de Proteção à Mulher. O Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Porque a violência contra a mulher, o preconceito contra a mulher, ele não é um privilégio do Brasil. Isso é um mal do mundo. E essa mudança ainda vai demorar muito para acontecer. É interessante porque a maioria não. Eu já vou lá, quando eu vou cumprir mandado de prisão, eu já vou esperando a frase. Todo homem, quando eu mão para trás, algemo, levo tal, a primeira frase que ele diz, eu sou um trabalhador. Essa frase eu escuto de todos, porque na nossa sociedade, a pessoa, aquele agressor, ele entende que só é criminoso quem mata, quem rouba, quem trafica. Mas violência contra a mulher não é. É um mal menor. Não, eu sou um trabalhador.
Você é um criminoso. Você cometeu um crime, você ameaçou uma mulher, você agrediu uma mulher, você violou sexualmente uma mulher. Isso é crime. A gente não pode amenizar uma coisa que é crime. Então é bem interessante. E isso não é só dos presos, não. Eu já ouvi uma vez de um colega, eu disse, fulano, aconteceu isso. Rapaz, tu viu? Ele disse, não, mas ele é um cidadão de bem. Eu disse, como é um cidadão de bem, gente? Ele espancou a mulher, espancou sem dó na frente da criança, gritando e pedindo pro pai parar. Cidadão de bem. Então você é cidadão de bem, lá fora, se você fizer tudo beleza, pagar seus impostos, não matar, não traficar, não roubar, mas em casa descer o cacete na mulher, você é um cidadão de bem. Porque sua mulher é um saco de batata, que você pode chegar e bater. São essas concepções que a gente precisa romper para a gente justamente conseguir livrar essas mulheres. Tá entendendo, Paulo? Eu queria até acrescentar outro ponto aí nessa listinha sua. Ainda que supostamente ela merecesse, por exemplo, se a mulher é mau caráter, se a mulher é irresponsável, se ela provoca a ira, ainda que merecesse, mas a solução não é a agressão. Rompe o relacionamento, né, parte para outra atitude, outro tipo de postura. Exatamente. Veja, esse merecer aí é preciso que se esclareça, né? Se o casal não está bem, Isso. se existe uma discussão, né? E a mulher, ela própria é agressiva, ou então ela está desrespeitando, Justamente, ou ela está fazendo então, por onde. Justamente. A Que se solução afaste. Porque tem Não. homem que justifica isso também. Não bate porque ela é safada, bate porque ela é furiosa. Mas nem Não, isso você lhe dá bate o porque ela é direito. mulher. Você bate porque ela é mulher. Porque se fosse um homem, você não bateria. Por isso a violência de gênero. Porque a mulher, ela é espancada, ela é violentada tão somente por ser mulher. Tão somente pela sua condição de mulher. Já A é mulher concebida morre e pra a ser mulher... submissa. Justamente. Então, assim, não quer mais viver, a relação não dá, é desgastante, há um desrespeito mútuo. Deixe. Mas ninguém tem o direito de bater em ninguém. Ninguém tem o direito de ameaçar ninguém. Ah, se não for minha, não vai ser mais ninguém. Eu não vou pagar a pensão, não, que você vai gastar o seu dinheiro com fulano, com ciclano, para não dizer palavra terrível aqui. Mas tem homem que não quer nem pagar a pensão. Né? Porque diz que a mulher vai gastar como quiser. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa levar essas informações para quebrar isso, sabe? Então, você aí que está começando um relacionamento, ainda jovem, observe, estejam atentos, sejam capazes de dizer, eu não quero isso para mim. Eu não quero ninguém controlando a minha vida, porque o amor tem que dar asas. Essa história de crime passional que a gente via muito antigamente, né? Passional vem de paixão. Paixão, amor não mata, não machuca. Né? Então isso era um discurso que se tinha antigamente se podia matar em legítima defesa da honra, né? O marido que pegou a mulher traindo ali, aí eu tenho o direito de matá-la, né? Porque afetou minha honra. Então, em detrimento da vida de uma mulher, eu vou defender a minha honra. Vou ter essa curiosidade até no campo do direito, porque isso também me chamou a atenção agora. Historicamente, de fato, isso ficou superado? Ou ainda há brecha na lei para tentar... Não, isso ficou totalmente superado, isso foi extirpado da legislação. Do campo né? do direito. Exatamente. E ainda que, como em casos de tribunal do júri, qualquer tese pode ser levantada, né? E direito fora dela, enfim, ali é livre, é um tribunal livre para se levantar qualquer tese. Pode ser até existir esse argumento, mas esse argumento, pela jurisprudência, ele é totalmente extirpado hoje. Ele não ficou assim. Essa questão de honra, ficou até que período? Foi cassado recentemente? Foi bem recente, se eu não me engano, essa ideia de legítima defesa da honra, ela saiu em 2009. Caramba. Veja como é recente. Saiu da legislação em 2009. Então até 2009... Eu não lembro, mano, mas foi nos anos 2000, foi no início dos anos 2000, é bem recente. Parece muito tempo, né? Porque são, digamos, cerca de 10 anos, alguma coisa assim, ou bem menos. Eu acho pouco. Mas você veja, eu não sabia. Né? Eu achava que historicamente, no campo do direito, isso ainda não havia sido superado. Eu pensei até que tinha caído em desuso, digamos assim, algo... A princípio caiu em desuso e depois pelo desuso foi tirado da legislação e hoje a jurisprudência também já deixou claro que não aceita. Né? E a questão
da violência doméstica inclui também o pai bater na filha? Sim, sim. Violência doméstica e familiar, como diz a Lei Maria da Penha, é qualquer relação em que haja coabitação, em que haja vínculo familiar, né? Então, o pai que bate na filha, né? O sogro que bate na nora, se eles coabitam ali, se eles moram na mesma casa, padrasto que bate na enteada. Se existe uma relação ali, se for um parentesco mais distante, mas se eles morarem, inclusive, na mesma casa, se houver coabitação, abrange. E se for uma família mais próxima, pai e filha, ainda que não morem na mesma casa, mas sim, irmãos. Eu vou provocar também nessa pergunta mais um pouco. Mas será que não existe o bater até um certo limite? Por exemplo, não, eu bato no meu filho, mas não bato para espancar. É um tabefe, uma tapa, ou um chute, ou um soco, ou uma cinturada boa só para ele aprender. É uma forma de corrigir. Não existe nem esse precedente? Ou é perigoso porque esse precedente acaba abrindo? Existe uma linha muito tênue aí do que é agressão, do que é maus tratos ou do que é correção. Eu confesso a vocês que eu sou da disciplina, né? Eu acho que educar é dizer não também, é impor limites, né? Eu acho que nossa sociedade hoje, ela peca muito por essa liberdade que virou essa... O pêndulo ficou em dois extremos, justamente, né? essa liberdade que virou uma libertinagem. Eu sou filha de professora, né? E eu sou do tempo de que a gente chamava professor de senhor, de senhora, de que a gente tinha um respeito, né? Hoje esse respeito se pulverizou, se virou poeira e hoje não existe mais. Então, eu quero deixar bem claro que eu sou a favor da disciplina, né? Educar é com limites, educar é dizer não. Agora. Então pode haver espaço para uma palmada? Pode haver um espaço para uma correção, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, né? Porque se a gente começa a bater, a dar uma palmada, a criança só vai compreender a linguagem da violência. Ela só vai compreender que ela só vai poder ter limite se ela levar uma palmada. Então, assim, eu não sou psicóloga, eu não sou especialista nisso, mas eu estudo muito porque eu também me preocupo muito, sobretudo quando eu fui para a Delegacia da Mulher, nessa questão de como lidar com criança, para a gente também poder entender. E todos que eu escuto, assim, especialistas nessa área, abominam esse tipo de violência, ainda que a palmada. É melhor você explicar por que o não, por que fazer isso. Mas ou castigo, né? De dizer, olha, você vai ficar limite, sem isso, mas sem o fato aquilo. é que hoje não tem limite para nada. E eu não estou falando como quem não tem experiência, não. Eu sou mãe de uma adolescente de 15 anos. Né? Eu enfrento todos os problemas que qualquer pai enfrenta. O medo de droga, o medo de uma gravidez precoce, o medo de tudo. Né? Mas eu nunca precisei espancar, bater no meu filho. Eu nunca precisei dar uma palmada no meu filho. Né? Eu acho que a correção firme e, sobretudo, gente, aqui é um ponto bem importante, a correção pelo exemplo. Porque também a gente tem que ver o seguinte, a criança é agressiva, a criança não me obedece. Gente, que tipo de exemplo vocês estão dando em casa? Será que a criança está vendo a mãe ser desrespeitada o tempo todo pelo pai e agora você quer que a criança respeite o pai e a mãe como? Eu vou ameaçar meu filho de dar uma surra nele, porque eu peguei ele na esquina tomando cerveja ou até mesmo cachaça. Mas eu bebendo? Pois é. Eu vou proibir meu filho de fumar, mas eu fumo. Então, a nossa sociedade, ela tende sempre a enxergar o fora, né? O outro, eu vou punir o outro, eu vou julgar o outro. E eu estou fazendo o quê? Então, o exemplo na criança, Paulo, só para concluir, é muito importante, porque a criança, ela reverbera isso. Tudo que a criança é uma página em branco, né? E eu participei de uma situação em que uma criança de 4 anos estava bulinando outra em uma unidade escolar. Um menino mexendo nas partes íntimas de uma menina. E a gente foi ver o histórico do pai. O pai fazia isso dentro de casa. Né? Então, veja, a criança, ela estava fazendo o que ela não tinha nem noção do que ela estava fazendo. Mas ela estava reproduzindo o comportamento do pai em casa. Que o pai fazia com ele e fazia com
com a outra irmãzinha. Então, veja como a criança reproduz, né? Quando essa criança está agressiva, gente, quando essa criança não está obedecendo, essa criança, de alguma forma, ela está sendo violentada. Ou presenciando violência em casa. Ou presenciando. Então, vamos ver o nosso exemplo. Antes da gente pensar na palmada, né, vamos pensar nas discussões dos lares, na presença das crianças. Vamos pensar que tipo de postura a gente está tendo em casa. Eu não sou a favor de palmada, mas eu sou a favor de limite, eu sou a favor de educação, eu sou a favor de respeito. E isso tem que partir do nosso exemplo. Do nosso exemplo. E a nossa sociedade anda muito carente disso, porque a gente está querendo muito direito, mas a gente está esquecendo dos nossos deveres. É justamente o risco de ir de um extremo ao outro, né? Claro que a gente viveu, até por conta da descendência do período da ditadura e da opressão e da repressão, esse período houve uma repressão muito grande, mas também sair de um campo ao outro como extremos, os extremos traz são esse terríveis, risco. exatamente. E foi bom eu ouvir o seu exemplo de que conseguiu educar a filha, o filho, o menino, sem bater, inclusive filho, né, sem bater, porque pode-se dizer que o filho com 14, 15 anos fica mais rebelde, fica mais... Porque eu ia contar, por exemplo, a história da minha família, né? A minha família foram 11 filhos, embora que dos 11 só 5 sobreviveram, foram 4 homens e uma mulher. E talvez só seja capaz de acreditar quem conhece casos como esse, né? Que pode dizer, não, a minha casa não. Né? Não, eu tenho um irmão, ou tenho um irmão, ou um primo, que não. Né? Ou seja, quando você testemunha. Os 5 filhos, os 4 homens e uma mulher, até hoje, né? Minha mãe ainda é viva, claro que está numa idade bem avançada, mas ela criou todos os filhos sem bater. Agora, tinha um limite. E tinha os castigos, né? Tinha regras, né? Tinha. Então, sim, depende muito da educação, né? Se a formação do filho já ela é bem conduzida, até mesmo essa questão mesmo que você não bata, mas se você presencia em casa sendo de violência, fica muito difícil não copiar esse modelo, né? Não reproduzir esse modelo. É verdade, Paulo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que é sobre agressão para discussão. Quando é que se consegue diferenciar uma coisa da outra numa cena, digamos? Veja, quem vai definir isso é justamente o sofrimento da vítima, né? Se a vítima, naquela discussão, né, ela já está se sentindo tão fragilizada, né, aquilo ali já afetou tanto ela, o psicológico dela, né, se aquilo ali já afetou ela de uma maneira que ela já está se sentindo violentada, aquilo ali já não é mais uma mera discussão. Aquilo ali já é uma violência, né? Quando ele diz, você não é capaz de nada, veja, eu posso, numa discussão, dizer, tu não é capaz de nada, tá vendo que isso aí tu não consegue? Isso é uma coisa pontual de uma discussão, ou ser algo que diuturnamente aquela mulher escuta e diz, tu não é capaz de nada, tu não vai sair disso nunca, tu não estuda porque tu não vai sair disso nada, tu não é capaz de ter um trabalho. Isso depende do contexto. E de novo a educação do lar, porque às vezes a gente é criado com essa educação, né? Exatamente. E aí a mulher não tem a compreensão de que aquilo é uma violência. Eu já atendi uma mulher que eu conversando com ela começou me contando o que ela sofria e eu fui dizendo, olha, isso é violência. Eu fui dizendo por quê. Ela disse, meu Deus, é mesmo, e eu nunca tinha me apercebido disso. Né? Às vezes a mulher está tão acostumada naquele ciclo que muitas vezes, como você bem falou, já vem do pai e da mãe que ela não consegue enxergar aquilo como violência. Então, nós, enquanto policiais, nós vamos escutar o acolher que eu falei, né? Nós vamos acolher e compreender se aquilo realmente já está mexendo com a estrutura psicológica daquela mulher. Se isso está mexendo, se isso é uma violência reiterada, obviamente isso saiu já do campo da discussão faz tempo. Uma discussão é uma coisa pontual, né? De um casal aí ter uma discussão de ideias, de não concordar com relação a alguma coisa financeira em casa, uma administração dos filhos, né? Isso é comum numa relação. E isso é bom que aconteça para que o casal evolua junto, agora de uma forma saudável. Se isso sai da esfera do que é saudável para uma esfera de violência, acabou-se. Né? E às vezes focando o problema e não a pessoa. Exatamente, né? Exatamente. Vamos resolver o problema. Né? Eu não vou dizer, tá vendo que tá acontecendo isso, a culpa é sua, você é uma desgraça, você é isso, você é aquilo. Tonta, né? Sai do campo das ideias para o campo da agressão. Isso sem dúvida é violência.
né? Sem dúvida a violência. O avanço da lei vem de acordo, fazendo uma correlação com a política. Com mais mulheres sendo eleitas, assumindo cargos de política, a lei vai ajudando a ser melhor efetivada? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu gosto de dizer o seguinte, não discutam nós sem nós, né? As mulheres precisam e devem estar inseridas no campo da política. Nós fomos o tempo todo acostumadas, e eu já falei aqui que o nosso direito de voto é algo recente também, se a gente pensar não tem nem 100 anos, né? Nós somos acostumadas a ouvir que a mulher não entende de política, né? Que lugar de mulher não é na política, né? Mulher não entende de política, mulher não entende disso, mulher vai estar discutindo política. E nós internalizamos isso, né? Mas qualquer pessoa, por mais simples que seja, e qualquer mulher, ela faz política. E política é quando a mulher vai no supermercado e ela tem ali o dinheirinho contado do mês para dizer assim, eu tenho que comprar aqui o que for mais barato e eu vou ter que comprar o alimento que adeque à necessidade do meu marido, que adeque à necessidade do meu filho. Ah, meu filho não come esse tipo de comida. Ah, meu filho tem rejeição à lactose. Quer dizer, dentro daquele valor ali, ela vai ter que administrar. E quando ela procura, quando ela vai ver o melhor supermercado, quando ela vai gerir a sua casa, ela está fazendo política. Né? Quando a mulher ela vai na feira da Sulanca e ela precisa de um banheiro decente para ter ali, às vezes ela está nos dias de regras dela, ela precisa, então, isso é política, né? De dizer, caramba, eu fui no banheiro aqui, o banheiro estava tão sujo, quem é que está cuidando desse banheiro público? Tem banheiro suficiente para a mulher? Né? São nessas coisas simples, nesses questionamentos que a gente faz no dia a dia do preço do combustível, do preço do alimento. De decisões, né? Nós somos capazes, a gente não precisa ter conhecimento profundo sobre política, não. Mas nós somos sim capazes de sentar numa mesa e decidir política. Então é importantíssimo, gente. Olha, eu não sei como vai ficar, como ficou o quadro nessa última eleição, mas até então nós tínhamos apenas 10% de parlamentares mulheres. Quer dizer, os outros 90% eram homens. Esses homens vão pensar em políticas públicas para a mulher? Não vão. Raramente. Porque nós sabemos nossa necessidade. Nós sabemos nossa necessidade de ter uma maternidade, de ter uma delegacia especializada da mulher em cada município, de ter uma viatura para Maria da Penha, para ela ligar e dizer, olha, eu quero uma patrulha Maria da Penha, eu estou sendo aqui violada, e o policiamento ir sem julgamento. Então isso, quem é que decide isso? É a política. É quem está na gestão. E quem precisa pensar mulher são mulheres. Nós precisamos de participação política. Né? Hoje nós temos na legislação eleitoral uma exigência de cota de 30%, né, de candidatos de um gênero diferente. A gente tende a dizer que são 30% de mulheres. Na verdade, a lei não fala 30% de mulheres. A lei fala 30% no mínimo de um gênero. Mas a gente se habituou tanto, aqui sempre é menos mulheres, que a gente diz, olha, pelo menos candidatos tem que ter 30% mulheres. Isso foi um avanço bom na política? Foi. Mas faltou caminhar muito. Porque não deveria ser 30% de candidatos. Deveria ser 30% de eleitos. Se pelo menos nós tivéssemos 30% de mulheres ocupando o parlamento, certamente as políticas públicas para as mulheres seriam diferentes. Faltou coragem do legislador de avançar nisso, ou talvez até o machismo velado de dizer, não, vou dar 30% aqui à mulher. 30% de candidato não quer dizer nada. Porque nosso povo ainda está acostumado a não votar em mulher. A entender que mulher... E eu estou falando isso a nível nacional, né? Pernambuco hoje deu exemplo. Pernambuco recentemente deu exemplo quando a gente levou para o segundo turno 2 mulheres. Elegemos uma mulher governadora, né? 2 mulheres, na verdade, porque a governadora e a vice... uma para o Senado. Né? Pois é, então, justamente. Então, Pernambuco deu exemplo. Mas Pernambuco é exceção. Pernambuco é exceção. Então, a gente precisa avançar nisso no sentido de dizer, é 30%, não é 30% de candidato, não, é 30% de eleitos. E me parece... As mulheres precisam estar lá. Na maneira como você fala, me parece que uma mulher num cargo público, ela além de ter esse olhar mais sensível para as mulheres, de atender às demandas da mulher,
Me parece que ela, com aquela listinha que você fez, na hora dela ir fazer a compra, na hora dela tomar as decisões sobre essa ou aquela escolha, me parece que a comunidade como toda, a sociedade como toda, também é melhor assistida quando uma mulher está numa posição de tomar essas decisões, né? Seja no legislativo, quando ela está promovendo leis, não só para mulheres, mas para toda a sociedade. Talvez ela seja mais sensível por ser mãe, né? Por ter um outro olhar e uma outra compreensão bem mais ampla. Exatamente. A mulher, ela une esse requisito de força e sensibilidade de uma maneira muito tranquila. Porque isso é nato da gente, né? Desde que o mundo é mundo, a gente tinha essa ideia de que o homem, na Idade Média, enfim, o homem saía para caçar, o homem saía, né? E a mulher é que era voltada internamente, até o nosso corpo, para gerir, administrar. Até o nosso corpo, ele é interno. Né? O nosso corpo ele é voltado para dentro, o homem é voltado para fora. Isso não é por acaso. Quer dizer, isso tudo é comprovado cientificamente. Quer dizer, a mulher ela é mais interna, a mulher ela é mais sensível. A mulher no campo de decisão, ela consegue pensar no todo. Né? Ela consegue ter mais sensibilidade de dizer, não, eu tenho que tomar certas decisões, mas eu preciso pensar isso aqui. Eu preciso pensar, será que dessa forma aqui a mulher vai estar assistida, a criança vai estar assistida, né? Então, em sua maioria, isso é a regra, mas obviamente existem exceções, né? A mulher numa gestão e no campo de decisões, as mulheres têm dado show. E eu digo isso porque hoje eu faço parte de um departamento da mulher, sou chefiada por mulheres. As mulheres na chefia hoje dão exemplo de gestão. Né? É exemplo de gestão. Então, o que a gente precisa é oportunizar, é confiar e parar com esse discurso de que, não, isso aqui é para mulher, isso aqui não é para mulher. Qualquer canto é para mulher. Né? Eu conversava aqui antes da gente começar o podcast sobre essa prova de instrução de tiro que eu fiz agora para ser instrutora de tiro. Então, como primeira mulher entre 390 homens, não é isso? Para ser instrutora de tiro, primeira mulher da Polícia Civil. Então, quantas mulheres atiram bem, né? Mas preferem muitas vezes ali se retrair e dizer, não, isso não é para mim, né? Quantas mulheres fazem tantas coisas boas e acham, não, eu tenho vergonha, eu tenho medo, isso não é para mim. Inclusive, até essa minha decisão de ser instrutora de tiro é justamente para formar cursos para as mulheres, para que as mulheres percam medo, porque esse viés também é da mulher. Né? A mulher também é algo que a mulher precisa se inserir nisso, de conhecer a arma de fogo, de fazer uma atividade esportiva, de uma competição de tiro, porque muitas vezes a mulher gosta de arma, gosta de manusear arma, mas tem medo, às vezes tem vergonha de perguntar a um instrutor de tiro. Né? Então, todos esses espaços que a mulher preenche, na verdade, quando eu digo assim, eu estou aqui como policial, eu estou aqui como instrutora de tiro, eu estou aqui como ser político, não é Amanda. Na verdade, eu penso em todas as outras que vieram antes de mim e eu tento ser exemplo para que outras mulheres digam, poxa, se a Amanda pode, eu também posso. Eu também posso estar aqui conversando sobre política. Eu também posso estar aqui tentando ser instrutora de tiro. Eu também posso estar aqui como policial. Por que eu não posso? Eu posso. Né? E é bem interessante como a postura da gente enquanto policial mulher às vezes incomoda quem está fora da polícia. Né? Eu vejo muito isso no meu dia a dia de delegacia especializada, como aquele homem machista, aquele agressor, ele se incomoda quando ele é algemado por uma mulher, quando ele é preso por uma mulher, que talvez ele não tivesse aquela reação se tivesse sido por um homem. Né? Como a nossa presença incomoda, e a gente tem que incomodar mesmo. A gente tem que começar causando desconforto de dizer, por que é que não pode? Por que é que eu não posso estar aqui? O que é que me impede de estar aqui? Né? Agora a gente também, enquanto mulher, precisa parar também de se vitimizar e dizer, eu quero ocupar meu lugar, eu vou parar de ser vítima e eu vou lutar pelo que eu quero. A gente também precisa ter consciência da nossa força, porque para mim também não foi fácil entrar na polícia com 19 anos e trabalhar numa delegacia com mais de 20 homens e eu sozinha de mulher com 19 anos. Eu tive que enfrentar muita coisa, eu chorava, eu ficava mais... A gente tem que ter força. A gente tem que ter força para passar por isso, porque nós temos uma força incrível, gente.
incrível, a gente tem uma força para sair de violência, a gente tem uma força para ter nossa renda, nós temos uma força e uma criatividade, a gente não pode deixar que ninguém destrua isso nosso, que ninguém diga que a gente não é capaz, porque nós somos capazes em direitos e obrigações, do mesmo jeito que um homem. E veja, a nossa luta não é contra o homem, inclusive é bom que os homens se agreguem nessa luta. Na verdade, se reeduquem, né? Exatamente. A nossa luta é contra a violência. É contra a violência, não é contra homens. É isso. Eu sou faladeira, né? Tá Não, é bom. Eu gosto. Está um pouquinho próximo já de encerrar. Eu acho que temos mais uns 10 minutos, não é mais ou menos isso? Você, lembrando, né? Você que está assistindo, deixa seu like, o comentário, compartilha, né? E participa... se inscreve no canal também. Eu queria que a gente falasse agora sobre a delegacia, né? Na realidade ela foi um projeto já um pouco antigo. Creio que você acompanhou muito isso, junto com Lessa, enquanto deputado, teve uma verba, não é isso? Sim, uma emenda que parlamentar. Ajudou a viabilizar. E passamos pelo período de construção, tudo, e hoje ela está em funcionamento. Eu queria que você explicasse um pouquinho, não só desse contexto, né? Dessa luta, dessa conquista, e também de como ela funciona, né? Quem precisa, como é que está o funcionamento dela. Tá, veja, vamos lá. Primeiro que a Delegacia da Mulher, ela faz parte de uma rede de enfrentamento à violência, né? A Delegacia da Mulher, ela é apenas uma via na proteção da mulher. Isso em Caruaru, por isso que eu volto a falar de políticas públicas, né? Quem dera que em todo município fosse assim. A Delegacia da Mulher, ela funciona em rede com o CRM, que é um órgão municipal, é o Centro de Referência da Mulher, né, que faz esse apoio psicológico, multidisciplinar, jurídico, né? Por isso a gente trabalha em rede. Nós temos as patrulhas Maria da Penha, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar. Nós trabalhamos com a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher no município e a Secretaria da Mulher do Estado. Então, os abrigos do Estado, os abrigos do município, tudo isso em rede para proteger a mulher. Veja, aqui existem políticas públicas voltadas para a mulher. No seu município, onde você está nos acompanhando, existe tudo isso? Isso é política pública. Quem é o secretário que define isso? Quem é o seu prefeito? A gente tem que começar a pensar isso. Então, esse é o primeiro ponto. Na verdade, as delegacias da mulher, elas surgiram no início ali dos anos 2000, antes mesmo da Lei Maria da Penha, foi já por uma luta já das mulheres terem delegacia especializada, e eu fico muito feliz porque assim, eu participei da inauguração da Delegacia da Mulher em Caruaru em 2002, quando ainda nem tinha Lei Maria da Penha. Eu fui convidada para ser a comissária da delegada Rita de Cássia. Então, nós inauguramos, mas era ainda tudo muito difícil, porque a gente não tinha lei. Então, a mulher podia retirar a queixa, o homem podia pagar em cesta básica, sabe? Ele chegava lá, eu vou pagar aqui. Então, o cara tinha condição, pagava em cesta básica, acabou. Então, era tudo muito difícil. Então, veja que, historicamente, a gente vem em 2006, surge a Lei Maria da Penha e a gente vem com essa proteção não só de delegacia especializada, mas de abrigo, de centro de referências, de previsão de secretarias. A gente não é à toa que a gente tem em todo município uma secretaria, uma coordenação da mulher. A gente precisa ter isso porque isso é orientação legal. Então, a gente vem dessa evolução histórica, né? Nesse aspecto, a gente vinha lutando porque a Delegacia da Mulher era em prédios alugados, né, onde eu inaugurei ali junto com a doutora Rita em 2002, depois a gente foi para aquele prédio no bairro São Francisco, mas recentemente, por uma política pública, né, nós tivemos uma emenda parlamentar do deputado Eric Lessa, que disponibilizou quase R$800 mil para a construção da Delegacia da Mulher. Então, ele viabilizou essa doação de um prédio que era do Tribunal de Justiça, foi doado para o estado de Pernambuco, e afora essa doação, esse valor foi disponibilizado para que construísse. Então, a Delegacia da Mulher, hoje, ela conta com brinquedoteca, ela conta com salas de escuta especializada para crianças, justamente essas crianças vítimas de abuso. A gente tem cabines isoladas
de registro de ocorrência, para que a mulher ali esteja contando a sua história, o seu relato de violência, e outras pessoas não estejam vindo, então ela fica fechada numa cabine. Nós temos salas de reconhecimento, nós temos 2 carceragens adequadas para receber os presos. Então, a gente tem uma estrutura. E afora isso, a Delegacia da Mulher, ela passou, agora com a inauguração, a atender, a ser abrangida 24 horas. Então, a Delegacia da Mulher ela agora não fecha, né? Antes a gente só tinha durante a semana até as 18 horas e os fins de semana. A gente já atendia final de semana. Agora não. Tanto no fim de semana como durante a semana é 24 horas. A Delegacia da Mulher não fecha. Isso é um avanço muito importante. A gente não conseguia, obviamente, fazer isso no outro prédio pela estrutura precária, porque era menor, mas agora a gente consegue fazer isso, né? E eu almejo muito que a gente avance muito em delegacias especializadas da mulher em todo o estado, que a gente possa ter esse atendimento, porque, gente, isso salva vidas, sabe? Eu trabalhei em diversas delegacias especializadas e tudo. E eu posso dizer a você que a base de toda a violência, a gênese de toda a violência, gente, está na família. É na família que surge a dependência da droga. É na família que surge, muitas vezes, a discussão que leva ao homicídio. É na família que está. Então, delegacias especializadas que protegem a mulher, que protegem essa violência doméstica e familiar, ela, na verdade, ela tem uma importância muito maior, porque ela está protegendo a gênese de toda a violência, que é aquilo que a gente falava, Paulo, do exemplo. É a criança que cresce vendo o exemplo da violência. E lá na frente ela vai... Eu dei uma palestra recentemente a uma comunidade de recuperação de drogados. E antes de começar a palestra sobre violência doméstica, eu perguntei quem já tinha presenciado em seu lar violência doméstica. E todos, absolutamente todos, levantaram as mãos. E hoje essas pessoas estão no centro de recuperação para drogados. Isso reverbera, gente. Essa violência que a gente pratica, esse mau exemplo que a gente deixa nos lares, isso lá na frente é cobrado. Então a gênese, a origem de toda a violência está justamente na família. Sabe, eu penso dessa forma. Então, eu sou uma defensora aguerrida de delegacias da mulher, de proteção à mulher, né? E da gente estar em programas como esse, que debatem, que levam informação, porque isso liberta mesmo. Muito bom. E na questão da delegacia, uma cidade no Porto de Caruaru, uma delegacia supre ou precisa de mais? Ou a cada... Vamos dizer, a cada 100 mil habitantes, uma delegacia da mulher, como é que funciona? Tem alguma coisa? Olha, a proporção, gente, seria bom sempre mais, não é? Sempre, hoje é uma delegacia só para Caruaru inteiro, área rural, né, cidade. É claro que a gente almeja sempre mais, né? É claro que a gente, se tivesse outra delegacia, se pudesse vir mais efetivo, e até parece que está para abrir aí concurso para a Polícia Civil, então mais efetivo, outra delegacia certamente supre. Agora hoje uma delegacia que funciona 24 horas já atende bastante, né? Eu acho que melhor do que nesse patamar aí, uma outra delegacia nesse momento, eu acho que ainda seria muito melhor outras delegacias em outros municípios, sabe? Agora é claro que se eu pudesse escolher como servidora pública, se eu pudesse decidir isso, uma outra delegacia, sempre quando a gente tem mais, o atendimento é melhor, né? Sempre que o serviço público puder chegar, se a gente tem mais hospitais, se a gente tem mais delegacias, a gente vai desafogando, obviamente, né? Então, eu penso isso. Inclusive, outro plantão para Caruaru. Eu não falo nem do plantão da mulher, mas um plantão ordinário, aquele plantão que funciona lá, um outro plantão também. Então, sempre quando a gente tem mais atendimento, quando a gente leva atendimento, e isso perpassa, mais uma vez, por políticas públicas. Ok. Chegamos ao fim. Mas eu queria encerrar ainda com algo que no campo da curiosidade, eu fiquei lá atrás, no início da sua história de vida, para escolher para o campo do direito e posteriormente não só a área da polícia e da política, teve um incidente trágico, né? Que foi essa perda aí do seu pai. Isso já foi tratado? Hoje você considera isso bem resolvido na sua vida? Tá? Não, isso está bem resolvido, sim, acerca de trauma, né? Mas é óbvio que a saudade, e eu costumo dizer que tudo que eu faço
né, tentando dar continuidade ao Em que o meu pai não memória. pôde, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu procuro honrar a farda que eu visto em termos de postura, de honestidade, de seriedade, né? Porque eu sei que era Do isso, dever com do aquilo que é dever, justo, né? exatamente, do empenho, não é? De sempre buscar estudar, me especializar, fazer o melhor, porque é como se eu devesse isso a ele, né? E acredito também que eu tenho uma postura mais firme, uma postura mais conservadora em relação ao crime e ao criminoso. E talvez isso, obviamente, por ter sido filha de um pai, que eu digo que é um pai herói, né? Que foi vítima de uma violência. Então, é claro que esse fato forte na minha vida forjou e moldou a Amanda que eu sou hoje, né? Os meus valores, as coisas que eu acredito, né? Eu tenho uma postura mais firme, inclusive uma postura de rua. Eu não sou uma policial de administrativo, de birô. Eu gosto de rua, eu gosto de combater o crime, porque eu acho que eu faço minha parte fazendo isso. Agora, Se realiza tem nisso uma também. frase que eu digo muito e até eu coloco em minhas postagens, e aqui até eu deixo minha rede social, que é @policial.amandalira. Nas minhas redes sociais, eu sempre coloco assim: luto pra mim é verbo. Então, o luto, para mim, nunca é o luto que eu sofri com meu pai, mas é o luto do lutar. Eu transformei o meu luto, a minha dor de perder meu pai, em lutar, né? Lutar por políticas públicas para a mulher, lutar por segurança pública, lutar pela punição daquele que comete crime. Então, luto, para mim, é verbo. Luto, para mim, não é substantivo, né? Isso já foi transposto, isso já não foi mais, o luto já foi superado e agora a gente vai para a luta. Na verdade, tem que ser assim. Certamente, se ele tivesse aqui, como a gente crê que espiritualmente ele está, né? Ele se sente muito honrado e muito feliz. Estaria com esse sorriso, inclusive, lhe abraçando, Eu com tenho a certeza. filha, né? Com aquilo que Você a vai filha me se emocionar, transformou. viu? Você vai me emocionar. Obrigada, Paulo. Que é isso, né? É isso. Com essa conversa muito boa com a Amanda, com essa conversa que você pode aprender bastante, a gente acaba o programa de hoje, né, Paulo? Próxima terça a gente está novamente junto às 7 da noite. Novamente agradecer, né, a honra, né, de tudo aquilo que nos ensinou, que a gente enquanto homem, né, esteja atento, né, a esse aprendizado. E é isso mesmo. Novamente, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês o convite, agradeço ao OpinaCast. É sempre muito bom a gente levar informação, conversar, né? E é tão bom quando a gente permite, quando a gente tem alguém que nos escuta, que nos faz ser voz. Então, que eu possa ser exemplo, que eu possa ser luz para outras mulheres que estão em situação de violência. Dizer que estou à disposição inclusive para discutir outros temas, para a gente avançar nessa questão também da Lei Henri Borel, que foi uma lei muito importante na proteção à criança e adolescente vítima de violência. Fica mais pauta aí, né, para outros. Então, assim, são temas que a gente precisa conversar sempre, né? E eu agradeço demais a oportunidade de vocês nesse momento e me colocar à disposição. Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo. Muito bom.